Hey, eu sou a Ana Luberalo e a gente vai falar um pouquinho do show da Lady Gaga, né? Bom, vamos lá. Tivemos o tão famoso show da Lady Gaga, onde os crentes começaram a falar: Meu Deus, isso é um ritual, eu não sei o quê. E assim, gente, a verdade é que, obviamente, tinha ali muitos símbolos de ocultismo, muitas partes que pareciam realmente de aberturas de ritual, ela dando ali entrada, né, representando ela e o caos, dando ali entrada para o caos dominar, ela com caveiras e, enfim, muitas representações realmente. É claro que quem não vê isso, né, quem é fã, oculta isso, né? Até porque ela traz uma coisa um pouco de ópera, de dramaturgia, né? E é tudo muito assim iluminado, é tudo muito bem feito, é muito espetáculo, né? Para quem vê assim de fora. E quando a gente tem os nossos olhos fechados, realmente a gente não enxerga o mal. Mas assim, você não precisa ter um nível teológico grande, você não precisa nem assim ler muito a Bíblia para identificar o mal ali, ok? É só você ver as fotos, né? As fotos do que acontecia, do que estava sendo representado ali, umas cores meio de diabo, né? Umas coisas assim. Então, assim, a nossa luta, né? A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra o mundo espiritual, contra principados e potestades do mundo espiritual. E é exatamente isso, né? Muito mais do que uma pessoa, sim o que comanda, né? O que comanda. É só a gente ver as imagens e a gente vê que isso tem muito mais um lado, uma conotação espiritual, né? E assim, o que acontece? O belo existe. O belo não é relativo, ok? Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente olha para a cultura e tal, fala, ah, o belo é relativo, ah, o belo é construído com a sociedade. Não. Se você pegar um bebê e bota ali uma coisinha angelical, um anjinho, ele vai sentir uma coisa. Se você botar uma figura monstruosa, uma máscara de monstro, ele já vai se assustar e vai sentir medo. Então, assim, o belo, ele é intrínseco na gente. A gente sabe o que é bom, a gente sabe o que é mal. É algo que veio da de quando Deus nos fez, né? Então a gente sabe o que é um anjo ou o que é uma figura de um demônio. Então a gente sabe o que é belo. E quando a gente olha justamente para o show dela, vemos a exaltação do que é mal, do que não é belo, do que é mal, do lado mal. E isso é muito fácil, né? A gente vê um incentivo a uma alta sexualidade, né? A gente vê um incentivo a muitas questões sexuais, né, e tal, a liberdade sexual, algumas músicas dela falam, ah, não importa se você é bi, se você não sei o que, não sei o que lá, não importa nada, não importa qual é a sua sexualidade, tal, ela traz isso, né, pra cultura pop. E assim, algumas a música dela, Judas, o que fala na música dela, Judas? Ela fala que ela se apaixona pelo demônio Judas. Então, isso assim, enfim, isso é muito claro, né? O clipe dessa música tem os 12 apóstolos de moto e ela fala que é apaixonada por Judas, ou seja, o traidor, enfim. E aí, então a gente vê essa profanação constantemente do que é do sagrado, né? E aí o que acontece? Já vou falar, já vou dizer aonde a gente vai chegar com isso. O que os cristãos devem fazer em relação a isso? Porque eu vejo os cristãos muito assim, condenando muito no sentido de caramba, vai pro inferno, não sei o que, não sei o que lá, muito nessa atitude de condenar. E o cristão, na verdade, ele deve orar. Não tem a palavra que fala, orai pelos que vos perseguem? Então, se é uma profanação cristã, a gente tem que orar pelos que nos perseguem e não odiar. Né? Às vezes, por exemplo, lá no público, a maioria não era cristão, né? Eu posso afirmar aí que 80% do público dela é ativista, né? Ativista sexual, ativista de muitas maneiras possíveis. A gente pode ver que o público dela é algo assim que eles se fantasiam de determinadas maneiras que a gente vê que tem ali uma quebra de uma identidade, né?
se fantasiam, alguns com chifres, alguns com... Até eu vi um cara com um bife, assim, no pescoço, por causa de um clipe dela, parece que ela tem carne, não sei. Então, assim, eles parecem que eles perderam um pouco a identidade deles e colocam a identidade dele nessas coisas. Então, assim, às vezes o cristão vem e pega, nossa, esse público é horrível, Copacabana tá cheia de gente que odeia a Deus, eu não sei o que, não sei o que lá, e se coloca numa posição de superior. Cara, tá errado. Jesus veio para salvar quem precisa de salvação. Ele é médico para quem precisa de cura. Ele veio para os pecadores, não veio para quem já é santo, não. Então, assim, a gente tem que orar por aquelas pessoas, amar. Tu consegue amar? Aí eu te pergunto, tu consegue amar os seus inimigos? Tu consegue amar pelos militantes, pelas pessoas que te perseguem? Ou você é uma pessoa, na verdade, cheia de preconceitos, que quer falar mal a qualquer custo do outro, só porque ele é diferente de você? Então a gente tem que orar em vez de perseguir, a gente tem que não odiar aquele povo que estava lá, mas orar por eles, entendeu? Ter compaixão, né? Não desistir das pessoas. E aí vem o propósito desse nosso vídeo aqui, né? Será que a gente desiste dessas pessoas? Será que a gente desistiu da Lady Gaga? Gente, vamos parar para pensar aqui. O que será que essa mulher já passou na vida dela? Não sei a história dela. Eu sei, assim, coisas que ela é envolvida, né? Coisas que já fez, nananã. Alguns falam que ela é uma maga, não sei o que, não sei o que lá. Mas, assim, o que essa mulher já passou? O que essa mulher já teve que fazer? Porque a gente, às vezes, a gente julga as pessoas, mas não sabe que espírito tá guiando ela. Entendeu? Então, assim, o que essa mulher passa, né? Então, a gente não sabe. Ela dormiu uma semana sem aparecer nessa casa. Você acha isso normal? Acha isso normal? Ela mesma já falou que teve muitos problemas psicológicos, né? Depressivos, não sei o que. Vocês acham isso normal, realmente? Vocês olham para ela e vocês veem uma pessoa assim, 100% feliz, saudável, plena. Então, assim, a gente às vezes, em vez de perseguir, né, a gente tem que orar pelas pessoas, orar para que elas se convertam. Já pensou se essa mulher se converte, o impacto que ela ia causar no mundo? Já pensou? Pois é, a gente às vezes tem que orar por essas pessoas do alto, né? Porque se uma dessas pessoas influentes se convertem, o impacto é gigantesco. E não vamos desistir das almas das pessoas. O diabo, ele quer o quê? Ele quer justamente isso, que a gente olhe para as pessoas e se sinta superior e pense, nossa, essa pessoa aí, sem esperança, sem salvação. É isso que o diabo quer. O diabo quer que a gente olhe para as pessoas e pense, ih, drogado, sem esperança, e alcoólatra lá, sem esperança, e adúltero, sem esperança. É isso que o diabo quer. Mas a gente não pode desistir das pessoas, ok? E a gente tem que pregar o amor de Deus. Porque assim, Deus, ele realmente, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E aí eu quero contar uma história aqui, você que está até aqui. Primeiro, se você já está até aqui, não esquece seu like, que isso é muito importante para a palavra de Deus se espalhar pelo evangelho. Já comenta aqui nos comentários de onde você é, a sua cidade, sua história, enfim, comenta se gostou do vídeo. Mas eu quero te contar uma história aqui que aconteceu comigo esse final de semana. Eu vou muito numa livraria que fica dentro de um shopping e eu sei que essa livraria, ela é uma livraria comum, mas eu sei que ela é uma livraria ocultista. Por quê? Porque os livros que ficam ali na frente dessa livraria são livros de ocultismo, são livros de bruxaria, de tudo que você possa imaginar, assim, pro lado, assim, de bruxa oculta. Ele bota bem na frente. E eu falei, o dono dessa livraria é ocultista, é um bruxo. Por mais que seja uma livraria convencional, que você entra e tenha livros lá normais, né? E aí eu entro nessa livraria, eu sempre entro e tem os funcionários sempre, né? Mas dessa vez eu entrei e só tava o dono. Era a única pessoa. E eu vi que ele já era um senhor e que ele não tava de uniforme. Aí eu perguntei, o senhor é o dono? E aí ele foi simpático comigo e ele disse, sou sim, tô aqui há 11 anos que eu já tenho essa livraria. E ele foi simpático comigo. E eu sei que ele viu algo em mim. E eu vi algo nele. E assim, naquele momento ali, eu não tinha, assim, porque geralmente como é que eu evangelizo? Eu tenho
tem algum panfleto, algum livrinho de Evangelho de João, alguma coisa assim. E aí eu uso disso para evangelizar e tal. Só que naquele momento não tinha nada. E algo me travou. Algo me travou de falar o evangelho para aquele homem. E eu poderia ter falado: Jesus te ama, Jesus tem um propósito na sua vida, não sei o que. Eu podia ter falado, porque afinal eu sei que aquele homem, ele eu sei, né? Por causa ali da questão do formato da livraria. E aí, não falei. E eu me senti extremamente mal quando eu saí da livraria, né? Eu me senti mal, porque eu senti assim, cara, e se esse homem não tiver oportunidade? Esse homem já tem idade. Se ele não ouviu o evangelho de mais ninguém, né? E aí eu me senti mal de não ter falado. E aí eu voltei na livraria. E já estavam os funcionários, aquele homem tinha sumido. Não sei se ele foi para a parte de cima da livraria, mas ele... E assim, eu nunca vi ele por ali, e talvez eu nunca mais o veja. Foi só um momento realmente que ele substituiu um funcionário. E assim, Deus vai cobrar da gente, das pessoas que a gente não evangelizou, das pessoas que a gente não orou. Eu espero que esse homem, ele encontre ao Senhor. Se um dia eu ouvir novamente, eu vou falar pelo menos um Jesus te ama. Faça isso também. Libere amor. Eu fui muito simpática com aquele homem. Mesmo ele sendo completamente diferente de mim, ele foi simpático comigo também. Então mostre o amor de Cristo. As pessoas possam ver Cristo na sua vida. E eles possam querer entender porque você é assim, quem é o Deus que você serve, a unção que você carrega. Então vamos orar pelos fãs da Lady Gaga, vamos orar pela Lady Gaga. Eu vi pessoas que se dizem cristãos, que foram nesse show e que falam, não tem nada a ver, gente. Era um culto aberto, né? Isso aí não tem que pensar muito, né? Porque você tendo um mínimo de senso, tu vê ali os símbolos todos. Mas, enfim, oremos, né, por essas pessoas. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.